Nesse vídeo aqui eu vou explicar quais foram os reais motivos pelo qual eu decidi excluir todas as minhas redes sociais por um mês. O primeiro motivo pelo qual eu decidi excluir as minhas redes sociais foi eliminar parcialmente a minha vaidade. Eu, depois de ter conquistado alguma coisa na vida, eu era um cara muito vaidoso e eu ainda me considero um pouco vaidoso. Se você olhar, né, meus primeiros stories lá no Instagram e tudo mais, eu mostro uma realidade que eu ainda não vivia. Eu comecei a ganhar dinheiro pela internet com os meus 14 anos de idade e quando eu criei o meu Instagram, eu acredito que eu tinha em torno de 16 a 17 anos, que foi ali um período onde eu tava pra monetizar no YouTube o meu primeiro canal. E quando eu comecei a ganhar dinheiro realmente no YouTube, mesmo sendo poucos dólares, centavos de dólar, eu comecei a vender uma ideia, uma imagem de que eu tava prosperando muito na internet, que eu era superior a pessoas que trabalhavam CLT ou que se enquadravam em algum sistema. E isso foi muito prejudicial, porque eu criei uma imagem de superioridade a outras pessoas que hoje eu já não me enxergo dessa forma. A segunda etapa, né, de vaidade que subiu foi quando eu realmente comecei a ganhar dinheiro, onde eu comecei a comprar produtos, né, no caso um microfone melhor, um monitor melhor, um segundo monitor, comecei a comprar peças muito melhores para o meu computador e eu comecei a viver um sonho de criação de conteúdo, de lives. E essa fase eu ainda assim me tornei mais vaidoso, porque ali eu tinha um motivo pelo qual eu deveria ser. E eu sinto que sempre que alguma pessoa ela vem de muito baixo, ela começa a ganhar dinheiro pela internet, ela começa a prosperar, ela de alguma forma quer mostrar isso pro mundo, ela quer que as pessoas aplaudam ela ou se sentir realmente vangloriado por outras pessoas pelas suas próprias conquistas, mostrar pro mundo que mesmo você vindo de baixo, você conseguiu sair de lá. E isso se torna de certa forma uma vaidade, porque, cara, vamos ser sinceros, mano, você não precisa fazer isso exatamente pra mostrar que você venceu, sabe? É algo mais interno, é algo muito mais pessoal. Você não precisa expor isso às outras pessoas. A minha terceira fase de vaidade foi ainda pior. Foi quando eu realmente comecei a ganhar dinheiro bom, onde eu tinha uma certa liberdade, morando sozinho, ganhando minha renda e conseguindo ganhar muito mais do que eu tinha ali para me manter. Então a minha vida em torno de R$2.500 a R$3.000, eu ganhava 7.000, 10.000 e com essa grana que eu ganhava a mais, eu vivia muito de aparência, de mostrar que eu estava gastando com roupas caras, que eu estava comendo em bons locais que eu nunca tinha comido e mostrando um lifestyle que de certa forma eu vivia esse lifestyle. Então se eu não postasse não seria eu, mas eu ainda assim sinto que existia uma vaidade muito grande em mostrar que, pô, eu saí da minha cidade natal, tô numa capital, tô vivendo bem, e isso pra mim de certa forma começou a me fazer mal. E não em si dessa forma geral de tipo eu olhar pra isso de uma forma negativa, mas de outras pessoas olharem pra isso de uma forma negativa a ponto de olhar e falar, cara, você perdeu a humildade, entende? Um primeiro motivo pelo qual eu excluí minhas redes sociais foi pra eliminar minha vaidade de certo modo, não totalmente, porque eu tenho um plano pra eliminar ela de forma 100%, mas não cabe a ele fazer isso agora, mas acredito que ter excluído as minhas redes sociais, parar de mexer ali no Instagram, ficar postando meu dia a dia, foi algo que de certa forma ajudou bastante a eu eliminar essa vaidade de certo modo. O segundo motivo pelo qual eu excluí minhas redes sociais foi para eu viver mais a minha vida e parar de viver a vida dos outros. Hoje um brasileiro médio passa em torno de 6 horas, 7 horas no celular e a minha média era 3 horas e alguma coisa. Eu cheguei até a tirar print para mostrar nesse vídeo, 3 horas e alguma coisa. De certa forma, boa parte, aí colocando, sei lá, uns 60%, até mais, eu não sei exatamente quanto, eu vivia olhando a vida de outras pessoas. O resto eu ficava analisando dados, mexendo em Facebook, no Marketplace para vender alguma coisa, mexendo no YouTube Studio para responder comentários, né, dos meus inscritos e analisando dados de plataformas. Mas, mano, vamos ser sinceros, cara, você muitas vezes cria desculpas para ficar mexendo no celular. Isso é uma parada muito prejudicial, mano, você ficar vendo a vida de outras pessoas, porque gera comparação com essas pessoas que são mais novas, mais prósperas
melhores que você, pessoas que existem lá e tem uma vida que talvez você almeja. E a terceiro, que é o principal, você literalmente tá perdendo tempo da sua vida olhando para uma tela de celular e vendo outras pessoas postarem outras coisas, e você fica aqui mexendo e olhando o que essa pessoa tá postando. No final das contas, você tá gastando o tempo da sua vida que você poderia estar vivendo, lendo um livro, passeando no parque, contemplando a vida, olhando para uma árvore, pensando, escrevendo uma música, escrevendo, fazer qualquer coisa, mano, tá ligado? Mas vivendo a sua vida. Mas você prefere viver a vida de outra pessoa, você prefere olhar os stories, falar sobre outras pessoas, a não vez de falar sobre você mesmo, ou então viver a sua própria vida. E isso por si só eu acho que já é um grande motivo pelo qual eu acredito que é importante você excluir as suas redes sociais, de você parar, né, de viver a vida dos outros e viver mais a sua vida do que qualquer coisa. E esse motivo ele atrela muito com parar de perder tempo com o celular. Se você não tem redes sociais no seu celular, você dificilmente vai ficar mexendo muito nele. Então, quando eu excluí as minhas redes sociais, eu lembro, cara, eu nunca vou esquecer disso, mano. Nos primeiros 2 dias que eu excluí, eu ficava vindo pra segunda tela do meu celular aqui e eu clicava em um aplicativo, só que ele abria o Google Maps, porque era exatamente onde eu deixava o meu Instagram. Eu sou, ou era, na verdade, uma pessoa muito viciada em olhar os meus próprios stories, ficar vendo quem viu, quem respondeu, quem trocou ideia, e sempre que eu ia fazer alguma coisa, eu já pensava em, pô, vou postar que eu tô em tal lugar, pô, tô fazendo tal coisa, vou postar uma foto, comi em tal lugar, vou postar uma foto. Então isso começou a mostrar pra mim que era doentio, porque eu literalmente arrastava a tela pro lado e clicava no Google Maps, e não era mais o Instagram, porque eu excluí. Então eu olhava e falava, cara, que isso? Então parei muito de mexer no celular por conta disso. Eu comecei a fazer outras coisas, buscar outras coisas a fazer, do que ficar mexendo no celular. Então isso por si só foi algo muito positivo desse primeiro mês sem redes sociais mesmo. O quarto motivo é focar no que realmente importa, nos seus objetivos, nas suas metas e na sua própria vida em geral, sabe? Todos nós temos objetivos, lugares que nós almejamos chegar, essa forma com que a gente quer viver, e muitas vezes a gente negligencia isso pra ficar mexendo no celular o tempo todo. Quando você pega ali e anota num bloco de notas, você coloca numa agenda, você, cara, pega um caderno aqui, ó, e coloca o que você quer fazer no próximo dia. Tudo que você vai fazer não tem a ver com o celular, você vai perceber que você não precisa dele. Talvez para algumas coisas, talvez pedir um Uber, ver alguma coisa, uma notícia, uma informação que você precisa tirar, mas ali você descobre que você vai usar o celular como uma ferramenta e não como uma extensão do seu corpo, como a maioria das pessoas fazem. Existem pessoas que não conseguem ficar 1 dia, 2 dias sem celular, e isso é muito, muito doentio, né? No final das contas, ficar sem redes sociais mostra muito o lado mais introspectivo sobre você mesmo, do que é você sem aplausos, sem plateia, sem a vida de outras pessoas que estão lá do outro lado do planeta, de parentes seus postando a vida deles, e esse tipo de coisa. Você prioriza muito mais a sua vida, parece que não existe nada além do que você vê aos seus olhos, sabe? Isso é encantador, cara, sinceramente. E o último motivo pelo qual eu excluí as minhas redes sociais foi mostrar a intimidade da pessoa. Eu vou ser sincero, eu não posto muito a minha intimidade no Instagram ou em outras redes sociais, então dificilmente você vai ver eu falando sobre sentimentos, sobre o que aconteceu comigo, qual ente querido eu perdi, o que aconteceu de fato. Mas você vê muito isso na vida de outras pessoas. Então eu segui amigos pessoais, pessoas que viviam postando: ah, hoje briguei com tal pessoa, postava um vídeo chorando falando sobre tal coisa. E isso é uma parada muito íntima. Você tá expressando ou mostrando a sua intimidade a pessoas que você talvez nem conheça, ou pessoas que você não confia. Isso é doentio demais, sabe? Para analisar, você vai ver um ente querido seu sofrer um acidente, você vai tirar uma foto e postar e colocar um textão para as pessoas sentirem pena de você ou da pessoa que tá ali, sabe? Isso é algo muito, muito doentio. A maioria das pessoas fazem isso e eu acho que isso não é legal, sabe? Você postar sua intimidade demonstra fraqueza, primeiramente, demonstra algo íntimo que não é todo mundo que deveria saber, e no final das contas não é algo muito legal, sabe? Eu particularmente não gosto de
de mostrar minha intimidade, apesar de eu já ter feito algumas vezes isso. E, bom, esse pra mim é um dos motivos que a maioria das pessoas deveria se desligar um pouco das redes sociais. Mas enfim, esse foi o vídeo. Comenta aí quais foram os motivos que vocês acharam mais plausíveis. E se você alguma vez já ficou algum dia, 2, uma semana sem usar as redes sociais. É isso. Deixa o like, se inscreve. Fé.